um instante silencioso, quase imperceptível, em que o olhar dela muda. Não é a passagem do tempo que a transforma, nem a perda da juventude que a fere. É algo mais profundo, mais visceral. Aos 40, uma mulher deixa de acreditar na doçura que um dia a protegeu. O espelho já não é um juiz, mas um portal. Aquele sorriso que ela treinou durante décadas para ser aceita começa a ruir. O tom da voz muda. O olhar se endurece. Ela finalmente entende que passou metade da vida tentando ser o que o mundo esperava e que, ironicamente, foi justamente essa tentativa que a manteve acorrentada. A mulher de 40 desperta não porque quer, mas porque a ilusão morre dentro dela, e o que nasce em seu lugar é algo que o mundo teme. Uma mulher sem necessidade de agradar. Aos 20, ela queria ser amada. Aos 30, queria ser admirada. Aos 40, quer ser livre, e é aí que o caos começa. Porque a liberdade feminina não é doce, é brutal. Ela arranca as máscaras, desmascara os outros, quebra pactos silenciosos e expõe o teatro que sustentava as relações. Essa metamorfose, aos olhos de quem a cercava, parece destrutiva. De fato é. Mas o que destrói é o falso. O casamento que existia apenas no papel. As amizades que se alimentavam de vaidade. O emprego que sugava a alma. A mulher de 40 destrói o que construiu porque foi ensinada a construir sobre areia. E quando o primeiro vento sopra, ela entende. O castelo não era lar, era prisão. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa na segunda metade da vida, quando a persona, a máscara social, começa a rachar. É nesse ponto que a mulher descobre a própria sombra, essa figura que ela temeu por tanto tempo. A sombra feminina é aquilo que foi reprimido em nome da feminilidade. A raiva, o desejo, o poder, o egoísmo, a frieza, a ambição. Tudo o que disseram a ela que era feio, ela empurrou para o fundo. Aos 40, a represa estoura. O inconsciente começa a exigir o que foi negado. E se ela tenta continuar sendo a boazinha, o corpo adoece, o humor degrada, a alma implora. É aí que o demônio nasce não como maldade, mas como força vital recalcada. O demônio é a parte que finalmente exige viver. Chamar isso de fim da doce ilusão é reconhecer que toda mulher, em algum momento, percebe que foi domesticada por narrativas alheias. Desde menina, ela foi ensinada a sorrir mesmo quando doía, a cuidar de todos menos de si, a buscar aprovação como se fosse oxigênio. Aos 40, esse ar se torna tóxico. Ela começa a sentir asfixia em lugares onde antes respirava. As conversas com o marido, que antes pareciam harmônicas, tornam-se vazias. Os amigos que sempre a elogiaram por ser paciente e compreensiva, agora parecem hipócritas. O trabalho que dava orgulho passa a parecer um cativeiro. O despertar é amargo porque revela o preço da adaptação. Ela sobreviveu sendo boa, mas ser boa custou caro demais. Esse é o momento em que muitas se separam, mudam de cidade, cortam o cabelo, mudam de carreira, entram em silêncio. Às vezes, desaparecem. Não é crise. É parto. O renascimento feminino não é feito de flores, mas de cinzas. A mulher que emerge dos 40 é uma fênix coberta de cicatrizes, cansada de dançar conforme a música de um mundo que nunca tocou para ela. Ela não quer mais provar nada. Não quer ser exemplo. Não quer ser a mais bonita nem a mais simpática. Quer existir em paz com o que é, mesmo que isso signifique ser chamada de egoísta, fria ou difícil. Quando ela diz não sem culpa pela primeira vez, ela sente o sabor da própria alma. E isso vicia. A sociedade teme a mulher que não precisa mais ser aprovada. Porque a estrutura patriarcal se alimenta da docilidade. Uma mulher que entende o próprio poder não é manipulável. Ela não cai em promessas, não se comove com discursos, não se curva diante da culpa. Essa é a razão pela qual o despertar feminino aos 40 é visto como ameaça. Ela já foi filha, esposa, mãe, amante. Agora ela é soberana. E soberania feminina, em um mundo construído sobre o controle da mulher, é a maior heresia. É por isso que muitos chamam essa mulher de amargurada, revoltada, difícil de lidar. Mas o que chamam de amargura é lucidez.
O que chamam de frieza é autopreservação. O que chamam de rebeldia é renascimento. Há um arquétipo antigo que representa esse processo. Lilith, a primeira mulher de Adão, aquela que se recusou a se curvar e foi demonizada. Quando a mulher de 40 desperta, ela encontra Lilith dentro de si. A mulher que foi expulsa do paraíso porque preferiu o inferno à submissão. É por isso que tantas começam a sentir uma energia estranha, uma mistura de raiva e euforia, medo e poder. É a sombra dizendo: chega de ser boa, seja inteira. E quando ela aceita isso, algo extraordinário acontece. O olhar dela volta a brilhar, mas não mais com inocência. É um brilho de quem sabe, de quem viu o que há por trás das cortinas e não se ilude mais. De quem carrega em si o inferno e não teme o fogo. O amor, nessa fase, muda de forma. Ela não quer mais ser salva, nem salvar ninguém. O romantismo adocicado morre e nasce o amor lúcido. Ela quer um companheiro, não um projeto. Quer um parceiro de alma, não um espelho das carências. Quando não encontra, prefere a solidão. E nessa solidão, pela primeira vez, ela se sente completa, porque entende que a presença dela basta. Não há mais necessidade de ser a escolhida, nem de competir por atenção. Ela descobre o sagrado dentro de si, o templo que ela mesma é. Essa descoberta muda tudo. É aí que muitos homens se assustam porque percebem que aquela mulher que antes se moldava, agora impõe fronteiras. E não há nada mais poderoso que uma mulher com fronteiras claras. Mas esse poder vem acompanhado de dor. Porque acordar é perder. Perder ilusões, perder vínculos, perder a inocência. Muitas vezes, ela sente um luto profundo. Luto pela jovem que acreditava em finais felizes. Luto pela mãe que achava que podia controlar tudo. Luto pela esposa que acreditou em promessas vazias. É uma dor que purifica, como o ouro que passa pelo fogo. Depois disso, nada a atinge com a mesma força. Ela entende o jogo da vida com frieza de estrategista. Aprende que compaixão sem discernimento é autodestruição. Aprende que dizer não é um ato de amor próprio. E aprende que o silêncio é a arma mais elegante. A mulher de 40 não odeia os homens. Ela apenas para de idolatrá-los. Não odeia o amor. Apenas para de mendigá-lo. Não odeia a juventude. Apenas aceita que o corpo é um mapa do tempo e que as marcas nele são troféus de sobrevivência. Ela troca a sedução pelo magnetismo. Troca o desejo de ser notada pela arte de ser lembrada. Troca a busca por pertencimento pelo prazer de estar só. E quando sorri, não é mais para agradar, mas porque realmente sente. É nesse sorriso que o mundo reconhece algo perigoso. Ela está livre. Esse processo também revela uma ironia trágica. O sistema ensina a mulher a investir tudo em papéis transitórios. A beleza, a aprovação, o status de esposa. E quando ela cumpre todos eles, o sistema a descarta. Aos 40, ela percebe que foi usada. E essa percepção é a faísca da revolta. Não uma revolta destrutiva, mas criadora. Ela começa a escrever a própria narrativa. Começa a pensar por si, a desejar por si, a existir por si. Essa é a essência do ser o próprio demônio. Não se trata de maldade, mas de soberania. O demônio, etimologicamente, vem de daimon, o espírito interior, a centelha da alma. Quando a mulher de 40 se conecta ao próprio daimon, ela para de buscar fora o que sempre esteve dentro. Essa mulher agora é perigosa. Não porque quer dominar, mas porque não se deixa dominar. Ela caminha com calma, fala com firmeza, olha nos olhos sem desviar. Não promete o que não vai cumprir. Não tolera a mediocridade emocional. E se vai embora, vai sem olhar para trás. Ela entendeu que o amor verdadeiro começa quando o medo acaba, que a doçura sem força é ingenuidade, que ser boa o tempo todo é uma forma de autotraição. Por isso, quando dizem que ela mudou, ela apenas sorri, porque sabe que não mudou. Apenas voltou a ser o que sempre foi, antes de ter sido ensinada a mentir sobre si mesma. Aos 40, ela se torna o próprio eixo. Não gira mais em torno de ninguém. E quem tenta manipulá-la descobre que está diante de uma muralha invisível. Ela pode até parecer distante, mas é presença pura.
Pode parecer fria, mas é chama controlada. Pode parecer difícil, mas é apenas fiel a si. É isso que o mundo não entende. A mulher de 40 não se torna amarga, ela se torna seletiva. Não se torna arrogante, se torna consciente. Não se torna solitária, se torna inteira. É o fim da doce ilusão e o início da era da verdade. Quando Jung falava do processo de individuação, ele dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É isso que essa mulher faz. Ela olha para dentro e vê o que evitou por décadas. Encontra sua sombra, dialoga com ela e entende que o demônio interno não é inimigo, é mestre. O demônio aqui é a parte que exige respeito, limites, integridade. A parte que diz basta. Quando ela o aceita, integra o que antes estava dividido. Deixa de viver entre extremos, ou santa ou pecadora, ou vítima ou vilã. Torna-se completa. E essa completude é o verdadeiro inferno para um mundo que sobrevive da fragmentação das mulheres. No final, o que o mundo chama de destruição é apenas transformação. A mulher de 40 destrói o que não é autêntico. Destrói o que é artificial. Destrói o que foi construído sobre a culpa. E ao fazer isso, salva o que realmente importa, a alma. Porque não há libertação sem confronto. E não há luz verdadeira sem passar pela noite escura. O fim da doce ilusão é o início da vida real. Aquela em que ela finalmente é a autora da própria história, não mais a personagem escrita pelos outros.